Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E voltando depois de um longo hiato, que vai ser explicado num podcast especial, ou foi, não sei que horas o episódio saiu. Eu vou basicamente hoje começar falando de anime. Sim, eu vou falar de anime, eu vou falar de um anime antigo, um anime que eu já fiz resenha lá no Dollars. E, honestamente falando, eu fiquei pensando um pouco que pauta utilizar para retorno e eu achei essa pertinente. Por quê? Porque ela envolve duas coisas que eu amo, que são alguns autores de mangás desenhando, né, fazendo storyboard da obra, e envolve literatura. Então eu preciso falar dessa obra, eu acho que é um dever meu como amante da literatura. E de certa forma eu vou ser meio safado em falar isso, mas eu vou instigar vocês a algumas obras, inclusive para você conhecer alguns autores diferentes, tá? Depois desse longo disclaimer, vamos falar da obra de hoje, que é a Aoi Buganku Series, né, ou a literatura azul, tá bom? O que é o Aoi Buganku? Como eu disse, literatura azul. É um anime de 2009, já foi concluído, ele tem um total de 12 episódios. Ele foi exibido de 11 de outubro de 2009 até 27 de dezembro de 2009. Ele tem uma censura rating, né, ele é para maior de idade, de certa forma. Ele foi produzido pelo estúdio Madhouse e ele conta com uma coisa que eu acho muito interessante, que é o fato de, ao longo dos 12 episódios, ele tem autores da Shonen Jump fazendo o character design dos personagens, etc. E ele possui 6 histórias que são adaptadas, tá? As histórias são o Ningen Shikukan, do Osamu Dazai. Ningen Shikukan do Osamu Dazai, que aqui no Brasil, inclusive, já foi lançado como Declínio de um Homem. Sakura no Mori no Manki no Shita, do Ango Sakaguchi. Kokoro, do Natsumi Soseki. Hashiri Melos, do também Osamu Dazai. Kuma no Ito e Jigoku Ren, do Rinosuke Akutagawa, tá? Todas essas obras são necessariamente histórias razoavelmente curtas, vamos colocar assim, e possuem esses autores que muitos deles são autores da era Showa. Como todo mundo sabe, ou acho que boa parte deve saber, o Japão ele divide seus períodos por imperador. Então, por exemplo, a era passada era a era Heisei, a atual é a era Heiwa. Antes da Heisei veio a era Showa, e assim sucessivamente, a era Meiji, e assim vamos indo. Tá, então assim, são todos autores que foram ali da década dos anos 1900, né, da década de 1900, do século 20. E vamos lá. Eu fiz todo um disclaimer, eu me enrolei pra caramba aqui, mas eu quero falar o seguinte: é uma obra que eu, Paulo, não recomendo 100% pra você que não tem interesse em conhecer alguma coisa diferente, tá? E eu vou explicar o porquê. Cada obra, como eu disse, ela tem um autor da Shonen Jump que cuida do character designer, etc. Mas ela tem uma equipe muito competente. Então, assim, eles também alternam estilos, alternam formas de narrar. O primeiro anime, que é o Ningen Shikukan, ou Declínio de um Homem, vamos chamar de Declínio de um Homem, porque a obra saiu aqui no Brasil oficialmente pela Estação Liberdade, que inclusive eu recomendo que vocês procurem, vale a pena, é uma obra curta, 128 páginas, não recomendado pra você, jovenzinho que tem gatilhos, tá? Mas é uma obra que eu, particularmente falando, eu acho interessantíssima. Na obra, a gente conhece o nosso protagonista, que é o Yozuoba. Ele é um rapaz que ele não tem muita perspectiva de vida, ele basicamente vive a contemplar a possibilidade de suicídio, etc. Ele vive de uma forma muito desregrada e é basicamente isso que a gente acompanha na história. Ele se questionando em frente à humanidade dele. É uma história que ela tem como character designer o Takeshi Obata, muito bem conhecido por vocês, Death Note, Bakuman, Platinum End, Blood Dragon Hallgrad e por aí vai. E de todas que tem aqui, é a mais pesada. Vejam bem, ela é a mais pesada e a que mais adapta em episódios. Ela tem um total de 4 episódios. A série tem 12. Um quarto da série é adaptando essa obra, que pelo visto adapta ela inteira. Ainda não li o livro. Depois que eu ler o livro, provavelmente faria um podcast mais voltado pro livro. Tá, então assim, é bem interessante como a obra trabalha essa questão, tanto que o uso de cores dentro da obra é mais escuro. É uma direção de arte que ela realmente foca mais em mostrar essa negatividade. Ele tem um filtro.
é a questão do filtro escuro. Tem muito momento escuro, tem muito momento que trabalha a densidade. E o nosso protagonista é um personagem desprezível. Não é uma pouca palavra. É literalmente isso. Ele é desprezível. Ele é um personagem que em diversos momentos ele contempla o suicídio, só que ele é extremamente covarde. Tanto que nos primeiros episódios ocorre um caso dele se suicidar, dele tentar um suicídio com uma mulher, só que só a mulher morre e ele fica vivo e ele passa boa parte de se consumindo pela culpa, por não se achar humano. É uma história que no final ela é muito ambígua. Vale mencionar que o Declínio de um Homem é o principal livro do Dazai, tá? O Dazai, inclusive, essa história se alterna muito com a realidade do Dazai, porque o Dazai tinha essa mania desses excessos de ir em bordéis, de utilizar muito, né, de álcool, etc, e contemplar muito o suicídio. Inclusive, se você vê Bungo Stray Dogs, aquela persona de sempre querer se matar do Dazai, do Bungo Stray Dogs, vem do Dazai real. O Dazai real pensava muito nisso. Ele sempre pensava nessa possibilidade de se matar de forma diferente, etc. Tanto que dizem não, né? Tanto que o Declínio de um Homem é a principal obra dele, porque pouco tempo depois de publicá-la ele morreu. Leia-se, ele se matou. Então, assim, ela é uma obra bem interessante, ela é uma obra que trabalha muito bem esse conceito, só que ela é extremamente densa, ela é extremamente pesada, e depois de 4 episódios você está extremamente sobrecarregado com aquilo. Então, vale a pena você ver essa obra? Vale. Mas é aquilo que eu digo, você tem que estar preparado mentalmente pro que vai vir, porque é uma descarga de momentos psicológicos muito pesado. Vale uma menção que, se não falha a memória, tem uma capa de livro do Declínio de um Homem, lá no Japão, com a arte do Obata também, tá? E tem uma adaptação muito livre que a Sato Company vai soltar nos streamings, que é o Lost Human. Depois dele a gente tem o Sakura no Mori no Mankai no Shita, do Ango Sakaguchi, que, cara, é uma das histórias, tipo assim, se você passou os 4 episódios de horror do Declínio de um Homem, o Sakura no Mori, ele é basicamente uma das coisas mais maravilhosas. Tipo, ele é lindo, ele é cheiroso, ele é divertido e ele vale muito a pena. Porque na história a gente conhece Shigemaru, que é meio que um bárbaro, que um belo dia ele se apaixona pela Akiko. Só que ele tem diversas mulheres, etc. E a Akiko guarda um segredo que, quando a gente descobre, amigo, é foda. Vale mencionar, o Shigemaru tem medo de cerejeiras. E isso é estranho pra caramba. Mas é legal, porque isso faz um sentido monstruoso com o final. Ah, Paulo, não faz. Faz. Quem desenha o Sakura no Mori é o Taito Kubo, de Bleach, Burn the Witch, Zombie Powered, né? Então, assim, pra você que gosta de Taito Kubo, os 2 episódios de Sakura no Mori é lindo. Cores vibrantes, momentos bem marcantes. Tem os momentos, inclusive, que na época que eu vi a primeira vez, eu dava muita risada, porque, tipo, tem uma cena que o Shigemaru tá usando fone de ouvido, e eu ficava, cara, mas essa história não se passa no Japão antigo? Então você fica meio confuso, mas é muito gostoso, é uma obra que ela diverte, ela é uma das obras mais lights. Eu não diria que é a mais light, porque a mais light eu vou falar mais pra frente. Tá? Mas é uma obra gostosa. Se você sobreviver aos 4 episódios de Declínio de um Homem, aqui você dá um respiro gostosíssimo. Você sai até feliz, coração cheio no episódio 5. No episódio 6, quando tem a revelação e a frase final, você sai... Como pode dizer? Você sai surpreso. Mas você sai realmente curioso, porque é legal. Eu cheguei a postar o final disso no meu Facebook anos atrás. Eu postei a frase final, mas, mano, é muito bom. É muito gostoso. E depois dele a gente vai pra uma obra que eu já fiz podcast aqui, mas eu quero fazer o parênteses novamente, que é Kokoro, ou Coração, do Natsumi Soseki. Coração foi publicado aqui no Brasil pela editora Globo, lá em de 2006. Hoje em dia é mais difícil você encontrar esse livro, mas se encontrar, comprem e leiam, porque é um livro muito bom. Tem podcast sobre, aqui no Comentando, mas Kokoro adaptado em anime, gente. Novamente, Takeshi Obata fazendo o character designer dos personagens. É uma obra que
transita muito bem, né, em padrões de cores, né? Eu tô cagando regra na questão de cores. Mas é uma obra que ela é bacana. Ela funciona, só que é como eu disse lá naquele podcast, o anime só adapta a última parte, que é a carta do professor. Então você vai descobrir um pequeno spoiler do que ocorre no livro. Entenda. Você vai descobrir o final do livro antes de descobrir o começo. E quando você lê o livro vai fazer sentido algumas coisas. Eu não vi o anime antes de ler o livro. Então pra mim não fez muito. Eu ficava meio assim, putz, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E quando chegou na carta, eu fiquei, uau. E quando eu vi o anime eu fiz, uau, 2 vezes. E o anime ele tenta de uma forma bizarra mostrar o ponto de vista do K, né? Porque é basicamente a história do professor quando ele conhece a amada dele. Só que o professor, ele conhece a amada dele, ele se apaixona e tal. Só que o professor, basicamente, ele fica enciumado com o Kei. E aí a gente vai vendo o que isso vai levando, até levar meio que uma mini loucura. É muito da hora. Quando eu digo da hora, eu não digo no sentido de ser muito legal. Ele é bem interessante e ele carrega muitos pontos que quando você senta com calma e você analisa, pensa e vai revivendo, você se surpreende positivamente. É bem interessante. Prosseguindo, depois de termos aí Natsume Soseki com Seu Coração, que é um dos seus best-sellers, temos de novo Osamu Dazai, que ele ocupa metade do anime. De 12 episódios, ele tem 6 episódios. Só que agora a gente tem Osamu Dazai numa fase mais good vibes dele, que é com Hashire Melos. Cara, e Hashire Melos ficou a cargo do character designer, ficou a cargo do autor de Prince of Tennis. Não lembro o nome dele, mas ficou a cargo dele. E cara, dá até um teco no coração assim, porque, mano, Hashire Melos é literalmente uma das coisas mais bonitas que você tenha sem acesso num anime. Hashire Melos é uma coisa que encanta. E quando eu digo encanta, não tô dizendo por dizer, é realmente muito bonito, é muito gostoso, é muito empolgante. Eu realmente acho que se você não viu, né, você ainda não chegou nesse episódio, chegue logo. Hashire Melos é o respiro que essa série tem. Porque basicamente ela conta a história de 2 amigos, né, um que é um ator e outro que é um escritor, e eles dão um rolo lá e um deles vai, né, pra Tóquio, porque ele fala que vai ser um grande ator. E nesse meio tempo a gente vai conhecendo a história real do Hashire Melos, do conto Hashire Melos, né, Corra Melos, que cara, é muito bonitinha, que é 2 amigos e um deles um deles vai ser executado. Ele fala que precisa voltar pra casa, faz tempo que eu li o conto, então não vou lembrar de cor. Ele fala que precisa voltar pra casa por causa do casamento da irmã, e o amigo fica pra se sacrificar por ele, né? Fala assim, eu fico no seu lugar na prisão, só que o cara vai ser executado. E o rei fala, se você não voltar até o dia seguinte, tal hora, eu vou matar o seu amigo. E ele vê o casamento, só que na volta ocorrem diversos problemas de percurso, etc. E eu não vou contar o final. Nem do Hashire Melos, nem do Hashire Melos anime, nem do Hashire Melos conto. Eu acho que você tem que ler. Mas é uma história muito bonita, de confiança, que até quando eu li anos atrás sobre o anime, é um conto que teve do próprio Dazai, né? Que ele tava com um amigo dele num bordel e um belo momento eles ficaram sem dinheiro. O Dazai falou que ia buscar. Só que o cara ficou meio impaciente na espera, né? E quase que ele ia fazendo a besteira de ir embora. E aí o Dazai olhou pra ele e falou assim, mas qual que é o maior, né? Tipo, a maior ansiedade, a maior dor de quem espera ou de quem faz esperar? E aí a gente entra também nesse debate, e eu acho isso muito interessante, porque é basicamente isso, todo o conceito do Hashire Melos. Tem uma pessoa que tá esperando a outra, de alguma forma, para alguma coisa se concretizar. E quem tá mais agoniado? A pessoa que fez a outra esperar, porque ela tem que chegar, tem que cumprir aquele objetivo para que se alcance, ou quem tá esperando? Porque quem tá esperando já tá num lugar, né? Já tá naquele lugar, no lugar determinado. A pessoa que tá esperando
tá lá, entendeu? E isso é interessante pra caramba. É bem gostoso, é um anime que ele é basicamente um rolê que você senta e depois de ver você fica com o coraçãozinho quentinho e é bem legal. É um dos mais leves, assim, é o mais leve de tudo aqui. Porque agora a gente vem pra duas histórias separadas, mas que são da mesma pessoa, que é Kuma no Ito e Jigoku Ren, né, a Tela do Inferno e a Teia da Aranha. Ambos são de Rinosuke Akutagawa, o pai do conto japonês. Se você vê Bungo Stray Dogs, nenhum desses nomes aqui são estranhos pra você. Mas eu preciso falar de Rinosuke Akutagawa, falar dos dois filmes juntos, dos dois episódios, vai abrir aspas, fecha aspas, juntos, porque eles funcionam em conjunto. Eles são histórias diferentes, possuem plots diferentes, só que eles são trabalhados juntos. Como sempre, vale uma menção muito rápida, tá? Os dois últimos episódios são assinados pelo Kubo, se não falha a memória, tá? E vamos lá. Eu quero falar desses dois últimos episódios, porque o Kuma no Ito, ele trata da história do... Deixa eu ler o nome aqui do indivíduo. Do Kandata, que ele é um bandido, um criminoso, e um belo dia ele é pego. Yuhu! Brincadeiras à parte, né? Que eu quero tentar tornar isso mais leve, até pra depois entrar nas considerações gerais. Mas ele um dia ele é pego, é condenado à morte, ele é sacrificado. Só que ele é um bandido que nunca teve pena de ninguém, vamos colocar assim. Só teve pena de um pequeno ser que foi uma aranha. E basicamente o que acontece? Buda dá a chance pra ele de voltar ao mundo dos vivos, desde que ele consiga se arrastar na teia da aranha. Não vou contar pra vocês o final, é um pouco previsível o que acontece, mas ele é uma grande lição de moralidade, da questão de o que você faz na vida reflete, ressoa. Então, putz, eu não poupei, eu fui ruim, eu fui uma pessoa filha da puta com meio mundo de gente, isso vai ser cobrado. Na história, o Kandata, ele é cobrado por isso, e o único ser que ele salvou, que foi uma aranha, é quem possivelmente pode lhe dar a passagem de saída. Certo? E é bem interessante mencionar que Jigoku Ren rola no mesmo universo. Só que ele é bem interessante porque ele aborda o caso de um pai, né? Que é o Yoshihide, que é um grande pintor e desenha quadros belíssimos. E um belo dia, o regente lá do reino dele meio que pede pra ele desenhar uma tela que represente a grandeza daquilo e tal. E, mano, esse último episódio, ele é psicodelia total. Vale mencionar que ele tem uma filha. Mano, é um episódio que, assim, ele é o que eu menos lembro de forma geral, porque ele é bem psicodélico, ele é bem maluco. Ele é uma pira muito forte, porque o rei prende o maluco, o rei faz um inferno na vida desse cara. E esse cara fica tão pilhado, ele fica tão brisado, que ele desenha a obra-prima dele. E a obra-prima dele, como o próprio nome sugere, é a Tela do Inferno. E, mano, esse episódio eu terminei, não foi chocado, mas eu terminei meio uau. Eu terminei embasbacado. Porque é um episódio onde muita coisa acontece em 20 minutos. É como se fosse um conto também, pregando referente a essas questões. Só que ele é um conto que ele te deixa desconfortável. Por tudo que acontece ao longo dele, entendeu? Pela questão do rei mandar o cara ficar preso pra fazer um rolê, pela questão de como o cara vai ficando insano, querendo fazer um bagulho apoteoticamente foda. E é uma história bacana, só que é bizarro. Entendam isso. Daqui, e quando você termina esse, você termina tipo, uou. Entende? Tanto que enquanto eu tô fazendo esse episódio, eu tô dando uma olhada nas notas gerais aqui no My Anime List. E a nota que o pessoal mais costuma dar pra esse anime é nota 8. Então, assim, quando você vê que é um 8, você não vai falar que, putz,
né? Então, assim, a maioria do pessoal costuma dar 8 porque, cara, é um anime que ele vale essa nota. Eu tô olhando mal aqui nesse momento, mas eu paro pra pensar que vale, mano, porque, rapaz, você termina um anime realmente impressionado com a literatura que você viu. Se você for a fundo pesquisar, você vai conhecer um pouco mais das histórias dos autores. Inclusive, o Soseki geralmente tem uma mini biografia dele nos livros dele. O da Zai, se não falha a memória, eu acho que tem também, eu não lembro. Eu vou ter que pegar o Decline de Homem pra dar uma olhada depois nisso. Mas todos eles têm um pequeno ponto ali que você consegue abordar. E é bem interessante isso. Porque, se você parar pra pensar, todos eles são autores que trabalhavam de certa forma com a realidade, mesmo quando fosse um pouco mais fantasiosa. E o único que não fez isso foi o Rinosuke Akutagawa. Ele é pai do conto infantil. Isso aqui que eu narrei pra vocês são basicamente contos infantis, tá? Os dois últimos. E por eles serem contos infantis, eles têm um tom mais moralista, tal. Só que nesse anime, por ele também ser rated, ele é pesado e é muito bom. É um negócio que ele contrasta bem, ele funciona bem, especialmente dentro desse ambiente inteiro, onde a obra mais leve fala sobre lealdade e sobre a questão de você saber que tem alguém sempre que vai estar te esperando, etc. É bem legal e funciona muito bem. Além disso, é importante mencionar que todas essas obras, elas carregam em si ideias muito interessantes daquele período, entende? Porque eram autores com pensamentos diferentes. Então, enquanto você via um Ango Sakaguchi que mencionava a questão, que tem toda a questão da cerejeira, e do Shigemaru temer da cerejeira, toda essa questão ter a ver com o que vai acontecer mais pra frente, né? E ele mexe com isso de uma forma muito lúdica na animação. Ele entra como se fosse um contraste a toda a bad vibe, toda a contemplação de tristeza, de infelicidade que Declínio de um Homem traz. Kokoro traz toda uma questão de egoísmo, de tipo, você ser uma pessoa que é tão egoísta, que comete atrocidades. E aí você vem com Hashire Melos, que trata da confiança, entende? E depois você tem dois continhos moralizadores muito fofos, com abre aspas, fecha aspas, mas muito interessantes para toda a ideia. De forma geral, é um anime que eu recomendo para você que não assistiu. Ele é difícil de achar? Um pouco, mas se você achar, assista. Vale mencionar que ele tem um director cut do Declínio de um Homem. Então, assim, tem um filme do Hashire Melos. Ou um mangá, não lembro. Dei uma olhada com calma. Mas o Hashire Melos, ele é interessante porque você consegue achar, né, dentro do anime, e depois você procurando o conto, você acha. Hashire Melos se chama Corra Melos. E é bem legal o conto. Eu recomendo que vocês leiam, assim como recomendo que vocês leiam os livros dos que eu mencionei. O Sakura no Mori, eu acho que não saiu. Os contos do Akutagawa, eu não tenho certeza. Mas eu sei que no Brasil, o Declínio de um Homem, né, que é o Ningeshukukan, e o Kokoro, que é Coração, os dois foram publicados por aqui. Dos dois, o Declínio de um Homem é o mais fácil de encontrar. Como eu disse, na Estação Liberdade vocês encontram. Se você tá ouvindo o podcast nessa semana, já fazendo a propaganda, tá tendo feira da Unesp, tá ligado? Feira virtual. Entra lá, a Estação Liberdade provavelmente tá, e o Declínio de um Homem provavelmente estará bem baratinho. Então pega ele e já começa a ler. Até porque, como eu vou gravar podcast sobre o tema, você já aproveita e já lê o livro pra acompanhar comigo. Olha que legal. Tá, mas assim, no fim das contas, é um anime que sim, eu indico, tanto que eu tô gravando episódio sobre. E eu indico não só pela questão literária, mas também pela questão de ser uma história que ela trabalha muito bem seus plots. Ela tem uma variação de cores, de direção de animação, etc., muito de acordo com a obra em questão. Então, assim, quando a obra ela pede algo mais lúdico, ela terá algo mais lúdico. Quando é algo mais sério, mais sóbrio, tem. E acompanha muito, e isso é muito bacana. E, honestamente falando, vale muito a pena, cara. Vale muito. Eu não dei o destaque merecido, mas a música tema do anime, porque só tem uma, que é o encerramento, é a We Say Hello, da Minami. Que, amigo, se você achar a versão full dessa música, você vai amar, porque é com piano. Ela toca o pianinho, é só o piano e a voz dela é linda. A versão de TV já é maravilhosa, a versão full nem se fala. Só que a versão full, né, que é a completa, ela é mais difícil de você achar. Então, assim, se você achar pelos YouTubes da vida, ouça, reouça, até você enjoar, porque é maravilhosa
é algo que vale muito a pena. E eu recomendo tanto quanto um anime. Eu recomendo as duas coisas, e assim como os livros. Tá bom? E é aquilo. Você gosta de literatura? Aqui abre uma porta para você caçar diversas outras obras do gênero e até mesmo conhecer mais sobre os referentes autores. Tá ok? E agora, o de sempre, né? Os recadinhos. Primeiramente, pedir desculpa pela demora para voltar, mas voltamos. E já voltei com um episódio aí que mistura anime e livros. Então indica pro coleguinha que gosta de anime ou pro coleguinha que gosta de livro. Vai que... Tá, então assim, indica. Sempre lembrando que o Comentando é um podcast semanal com variação de 2 a 3 episódios por semana. 2 episódios quartas e sextas, 3 episódios segunda, quarta e sexta. Lembrando que às vezes a gente também tem episódios especiais e extras. Os extras devem voltar aí pra maio, não vou prometer agora pra abril. Deve voltar pra maio. E os extras basicamente são checklists ou algumas outras coisas que eu acho. E assim como tem algumas novidades que em breve serão divulgadas. Certo? Também aproveitando o ensejo para lembrá-los que o Comentando no QG tá no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Além de tudo, também estamos agregados no Anchor, que tem em todos os lugares onde nós estamos. Se você quer ouvir o podcast, procura num desses lugares que certamente você o achará. E por último, não menos importante, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Twitter, Paulo_Raposo. Instagram, SR_Raposo. E também tem meu e-mail para críticas, sugestões, parcerias, etc. Que é o paulo.raposo@outlook.com. Tá tudo aqui embaixo na postagem. Assim como os links, né, dos textos do Dollars. Porque sim, vai ter todos os textos aí. Para você dar uma conferida e até mesmo conhecer um pouco mais sobre a obra. Tá bom? Então assim, gente, não deixe de ler os textos. Não deixe de indicar o podcast pro coleguinha. Porque, né, filézinho, um anime filé bacanudo de 12 episódios que infelizmente não está em nenhum lugar. Tá bom? Então, gente, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!